buscar a Aretha Franklin, não é? Um bocadinho mais esse género. É possível definir o jazz? Eu vou ser sincera, eu não tenho conhecimento suficiente sobre o jazz para falar de uma definição. O que eu aprecio, o que eu acho que o jazz é uma junção, uma mistura de vários géneros, não é? Que vieram, na altura, americanos, não é? Mas vieram da África, foi uma junção que acabou por vir de lá, não é? Os negros é que trouxeram um bocadinho esse ritmo para criar a sonoridade jazzística. A partir daí foi uma junção de vários géneros, acho eu. E é isso que eu mais aprecio no jazz, é o facto de nascer um género que tem que ser limitado. Não, pode ser variado e podes criar mil e uma sonoridade à volta. Não tem que ser. No programa de hoje vamos falar de jazz com Sónia Pereira, que recentemente atuou nos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo no âmbito da apresentação da Rainha e do Séquito Real das Sanjoaninas 2017. Bem-vinda, Sónia, aqui aos estúdios da Vitec. Obrigada. Hoje são duas Sónias aqui à conversa. A tua atuação nos Passos do Concelho foi com um trio, mas, no entanto, o teu grupo é um quarteto. Fala-nos um pouco como é que este projeto começou, quais foram as principais motivações? Esse projeto começou como trio, do convite feito pela Câmara de Comércio e pelo Walter a apresentar sonoridades dos anos 40 e 50 num conceito imaginário vintage. E a partir daí nós demos sequência ao projeto. Posteriormente recebemos o convite do Outono Vivo para atuar lá e convidamos o Braulio a participar connosco e então a partir daí foi sempre em quarteto, outras vezes também em trio, outras vezes em dueto, depende um bocadinho também daquilo que é pedido, daquilo que é solicitado. Portanto, já conhecias o Nivaldo? O Nivaldo é o meu companheiro. Sim, mas vocês já, quando começaram o projeto, já se conheciam? Sim, já, exatamente. A gente já se conhecia desde o projeto anterior que nós tínhamos em comum, que é os Brains Band. E, portanto, esse projeto começou em 2014, é isso? O projeto, o quarteto? Exatamente, foi em 2014, exatamente. E depois, então, é que conheceram o Braulio? Não, o Braulio já fazia parte de um projeto anterior que nós tínhamos em 2012, que era os Brands Band. E a partir daí nós continuamos a trabalhar com ele em outros projetos, o Juke and Jam, e posteriormente gostaríamos que ele integrasse na altura no trabalho também de jazz. Como o trompete é uma sonoridade bastante jazzística, e então na altura, como era em trio com a pianista Antonella, o Nivaldo na guitarra, achamos por bem inserir mais um elemento. Muito bem. O jazz já fazia, nessa altura que recebeste o convite, já fazia parte da tua vida? Ou viste obrigada, entre aspas, a ir à procura de certas referências, de certas cantoras, de certas melodias, para poder responder afirmativamente a este convite da Câmara de Comércio e do Walter? O jazz é um género musical que eu já aprecio há muitos anos. Desde pequenina sempre gostei de ouvir jazz. Associava ao Natal, porque achava que era uma sonoridade muito natalícia, mas sempre gostei. E já anteriormente ao desafio do Walter para o conceito imaginário vintage, já tinha feito um desafio ao Luís Bettencourt de fazer uma gravação de um tema que é o My Funny Valentine e a partir daí sempre tive aquele bichinho de continuar a fazer trabalhos direcionados para o jazz, porque é um género musical que me cativa, que me leva para uma área de imaginação e para mim desperta-me bastante interesse. Quem são as tuas referências? Para mim, o grande nome do jazz feminino é Ella Fitzgerald. Depois há outras que eu adoro, Sarah Vaughan. Temos outras um bocadinho mais blues, que é Etta James, um bocadinho mais antigas, não é? Depois adoro soul e logo por aí vou buscar
a Aretha Franklin, não é? Um bocadinho mais esses géneros. É possível definir o jazz, no teu entender? Ou não há definição possível? Eu vou ser sincera, eu não tenho conhecimento suficiente sobre o jazz para falar de uma definição. O que eu aprecio, o que eu acho que o jazz é uma junção, uma mistura de vários géneros, não é? Que vieram, na altura, americanos, não é? Mas vieram da África, foi uma junção que acabou por vir de lá, não é? Os negros é que trouxeram um bocadinho o seu ritmo para criar a sonoridade jazzística. A partir daí foi uma junção de vários géneros, acho eu. E é isso que eu mais aprecio no jazz, é o facto de nascer um género que tem que ser limitado. Não, pode ser variado e podes criar mil e uma sonoridade à volta. Não tem que ser exatamente, por exemplo, o clássico para mim é um género que se calhar requer um bocadinho mais de ter que saber exatamente como é que é, ter que saber ler a partitura, etc, etc. O jazz acho que é mais livre, logo por aí é libertador, é criativo nesse sentido. É bom ver as camadas mais jovens interessadas nesse género musical. Sim, eu acho que é importante, acho que é uma ótima forma de eles ficarem a conhecer um género que para mim é fabuloso. Mas... E quem é o público do teu grupo? O público do jazz. Costumas ver quem? Muitos amigos, malta da tua idade, malta mais velha? Malta mais velha, por acaso, acho que é mais... Se bem que a malta nova já interage, já vai, já aprecia. Se calhar há uns anos atrás era um bocadinho mais limitado, acho que não havia assim não havia tantos grupos, se calhar. Agora já temos o Dr. V, a Sara Miguel, já há agora mais grupos de jazz. Há uns anos atrás, se calhar, havia menos, não é? Tínhamos a Orquestra de Angra Jazz, que trazia e que recebe que tem no seu grande festival, não é? Inúmeros músicos de jazz e que é bastante apreciado. Mas a nível de grupos locais, acho que não havia tantos. Já vamos falar como é que começaste na música, não é? Assim, em termos gerais, os teus primeiros passos. Para já, como é que te preparas para subir ao palco? Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ver a tua atuação nos Passos de Conselho de Angra. Sim. Como é que tu te preparas? Como é que preparas a tua voz? Como é que isso funciona? Há, assim, um ritual antes de te apresentares ao público? Confesso que sou muito má nisso, porque não faço o aquecimento, o que devia acontecer. E sei exatamente o que é que deveria fazer. Mas não, tento fazer quase como uma meditação e pensar que vai correr tudo bem e que tenho que me deixar levar e sentir a música, para mim é fundamental. Perceber um bocadinho o que é que o público está a gostar, mas no fundo deixar levar. Para mim acho que é essencial, está a sentir aquilo que estou a fazer. No entanto, vocês prepararam um repertório, não é? Sim. Como é que preparam o vosso repertório? Tem a ver com o local onde vão atuar? Sim. Vocês, entre todos, trocam impressões, decidem sim. O que é que vamos cantar e tocar? Exato, por vezes escolhemos o que achamos que vai ser mais, o que se vai enquadrar mais, não é? Ou aquilo que, de acordo com o público, não é? Podemos escolher um pouco mais, um género mais variado para a malta jovem, podemos tentar enquadrar um bocadinho mais nos clássicos e nos standards para a malta mais velha, não é? Que aprecia aquelas músicas mais antigas e tentamos sempre satisfazer um bocadinho os dois lados, não é? Algum tema preferido? Tens algum tema que mexe contigo de maneira diferente? O At Last, da Etta James, é um tema que eu adoro mesmo. Muito bem, és uma autodidata, não é? Tínhamos falado nisso. Tiveste aulas particulares de canto e os teus primeiros passos foram dados com o coro Patis. Exatamente. Estamos a falar há quantos anos? Isso foi em 2010, salvo erro. Foi em 2010. E como é que aconteceu? Foi um convite que te fizeram? Foi um convite de uma amiga, não foi propriamente do coro, na altura elas estavam à procura de elementos e uma amiga já tinha recebido o convite e sabia que eu cantarolava. Entre amigos, assim, muito escondida, com muita vergonha, e tinha imensa vergonha de cantar em público. E ela disse, mas se fores, tem muitas vozes, não é aquela coisa de ter o impacto de ser aquela única voz a representar o grupo, não, somos muitas. Então sentiste mais confortável, mais segura. Sim, exatamente. E depois
pela aprendizagem em si, porque estar no coro é uma forma de aprender. E como não tinha aprendido, porque nunca estive no conservatório, nunca tive aulas, era uma forma também de aprender qualquer coisa, ficar a saber um pouco mais do que é a música, e foi uma experiência fantástica mesmo. Mas primeiro vieram as aulas particulares de canto? Não. Ou não, mas foi depois? Depois de estar no coro, nós, a Filomena, que é a coordenadora na altura, arranjou a forma da gente ter umas aulas particulares com a professora Eroslava, para também ajudar na nossa forma de projetar a voz, na nossa forma de cantar, até porque era um bocadinho mais lírico do que propriamente outros géneros musicais, não é? E era uma boa forma também da gente saber gerir a nossa própria voz. E a partir daí, depois deixaste o Coro Páttis? Entre o Coro Páttis surgiram outros projetos também, foi aparecendo outros convites. Na altura eu conheci o Nivaldo só de vista, não é? E ele convidou-me para ser a vocalista da banda, dos Brands Band. E a partir daí, pronto, foi surgindo todos os convites. As Brands Band, infelizmente, também na altura acabou por terminar um pouco mais à frente. Depois fomos criando outros grupos, outros convites, foi surgindo. Muito bem. É fácil segurar, vamos dizer assim, um grupo musical aqui na Terra? Não é fácil. Não é fácil porque requer trabalho, requer tempo de dedicação, não é? E depois acaba por ser complicado porque as pessoas que tocam, não é? Ou que cantam, já têm vários projetos e depois acaba por ser complicado conseguir gerir tudo. E se tu tens um músico que já toca noutra banda ou que já tem outra situação qualquer na vida, como por exemplo o Evandro ou outro que esteja implementado mesmo numa filarmónica, não é? São outros géneros, outras formas, não é, de trabalhar com música, mas que também têm o seu tempo. Então é muito complicado conseguir gerir o tempo, não é? E depois o manter os projetos, porque tu tens que ter também um incentivo. Se não houver uma parte que incentive, que haja um repertório novo para se pôr, um concerto, para tu poderes ter aquele incentivo para continuar, acaba por haver aquele desleixo. Um espaço onde possam atuar, também, não é? Exato, o calor exatamente, público. sentir, exatamente. Isso é fundamental para querer continuar. Senão depois já há aquele desinteresse, há uma quebra. E depois também cada um tem a sua vida, acaba às vezes por acontecer um ou outro elemento que não conseguem continuar e isso é complicado. Também já cantaste, ou não sei se cantas atualmente, fado? Atualmente não canto fado, não? Mas cantei no Coro Páttis e não entretanto, enquanto estava no Coro Páttis, o seu liberal, que por acaso trabalhava comigo, quando ouviu um espetáculo que o coro fez, achou imensa piada e está a cantar fado e disse logo, tens que experimentar um dia, tem comigo que o Sr. Carlos Batista Ávila. E eu fui criada com o Sr. Carlos Batista Ávila, porque ele é das Fontezinhas e fui criada e ia lá para casa às vezes. E se calhar para ele foi uma admiração, aquela miúda das Fontezinhas que ele nem sequer fazia ideia que cantava e afinal até gostava de fado também. E foi uma experiência que eu gostei bastante. Não consegui continuar com o fado porque tinha outras coisas. É a tal situação de querer chegar a tudo, querer fazer muita coisa e depois acaba por não conseguir chegar a tudo, não é? Até que optaste pelo jazz, não é? O jazz foi um bocadinho mais à frente, mas sim, o jazz já foi mais à frente, mas na altura era o Coro Páttis, era os Brands e depois havia já algumas hipóteses futuras e depois foi muito complicado. Será correto dizer também que estavas à descoberta, à procura daquilo que sentias bem? E foi no jazz que isso aconteceu? É particularmente o estilo musical que eu mais me identifico, porque é dentro do jazz, do soul, do blues, é aqueles géneros que me cativam um bocadinho mais. Se bem que para mim o fado é quase como um soul, porque é uma alma. E se a gente realmente for ouvir um fado, para mim é lindíssimo e eu aprecio imenso. E não vou dizer nunca, e não vou dizer que se calhar não vou voltar algum dia a tentar o fado, que é mesmo assim. Mas o jazz atualmente tem-me cativado um bocadinho mais. E preferes cantar em inglês? Será que isso também influencia ou influenciou a tua escolha também? Não é o facto de ser o inglês. Não é bem o facto de ser o inglês, é mais a sonoridade. E depois, como a gente acaba sempre por procurar aquilo que é mais, se calhar, o standard de tudo o que é, acaba por ser o inglês, não é? Porque se a gente for ver, na realidade não existe assim, se calhar, existem alguns grupos de soul, mas são poucos os que são em português.
Agora já temos se calhar mais um ou outro, tem um que eu gosto bastante, que é os Expensive Soul, exato. Já canta-se em português o género musical soul, mas não era uma coisa assim muito habitual, agora que se calhar está a começar a surgir mais. Mas desse percurso que estamos aqui a falar, qual foi o momento que que houve o ponto de viragem, vamos dizer assim, que tu disseste, eu quero fazer disto, não é a minha vida a 100%, isso. Não dá para isso, mas eu quero apostar nisso, dentro do possível, dentro da minha realidade. Exato, exato. Quando é que isso aconteceu exatamente? Eu penso que aconteceu depois de conhecer o Luís Betancourt, que foi aquela pessoa que me chamou a atenção e que acho que achou que tinha alguma qualidade, ou que tinha talento de alguma forma para poder fazer mais do que estava a fazer. E logo por aí também, por ele, é mesmo assim, que ele é que me deu a conhecer, o António Bulcão, ter falado comigo também para fazer a gravação de um tema que foi o lançamento do segundo CD dele, A Fronteira. Eu acho que foi a partir daí também que eu comecei a ter cada vez mais vontade de continuar, de querer fazer mais. E até despertou-me a vontade também de querer fazer uns temas, não é? Fazer os próprios temas. Se bem que atualmente ainda não temos muitos, não é? Temos um tema, praticamente. Mas estão a trabalhar nisso? Vamos trabalhando devagarinho. É sempre difícil. Quem é que está a compor? O Nivalda, que é difícil porque precisa ter a letra, que é mesmo assim, é preciso haver os arranjos, é preciso haver a melodia e tudo isso é um trabalho que leva tempo. Mas tens escrito, tu escreves também, gostavas de escrever? Eu gostava de escrever uma letra? Gostava de escrever. Por acaso, incrivelmente, a letra pequenina que eu escrevi, que foi um coro praticamente, foi em português e foi para o cortejo das Festas da Praia em 2015, quando eu participei com o tema, que é o tema que a gente tem original, que é da letra de Helena Vasconcelos, para o enquadramento do quadro do jazz, que foi o que eu fui representar, com o Ivandro Machado, até na altura que me convidou mais a Nivalda para representar o quadro. E na altura surgiu também a necessidade de haver um refrão para o fado. E eu elaborei, foi um pequeno excerto, só para poder também colaborar e ajudar dentro das minhas poucas capacidades, que é mesmo assim, a nível de escrita. Mas gostava de continuar, não é? Pode ser assim, só que pronto, isso tudo leva tempo. Portanto, estavas a falar também das Festas da Praia. Sim, das Festas da Praia em 2015. Foi o ano que... no carro alegórico. Exatamente, e fui representar o jazz. E foi esse o tema que nós temos original. Nós fizemos naquela altura, foi um bocado um desafio do Ivandro. A intenção era cada viatura ia representar, não é, o seu estilo musical, e nós fizemos a criação do tema. E assim foi. Tinha uma base melódica que tinha que ser, era igual para todos, mas a partir dali nós tínhamos que criar o nosso próprio tema. E então a Helena tinha-me oferecido há pouco tempo uma letra em jazz, porque ela sabia que eu gostava, tinha-me oferecido. E então eu aproveitei e disse: a melhor oferta que eu podia dar a uma praense do que expor o seu tema, que é I Love You More Than Jazz, sem dúvida nenhuma que enquadrava-se na perfeição no quadro, não é? do carro. E foi isso que a gente fez, a gente criou. Sónia, fala-se muito na necessidade de haver mais originais nos grupos locais. O que é que pensas disso? Eu penso que sim. Deveríamos apostar um bocadinho mais em compor, em criar as nossas próprias coisas, mesmo que elas não passem daqui da nossa ilha, mesmo que sejam só nossas e que nunca cheguem a atingir o patamar que muitos querem, que é levar para fora, não é? Para Portugal continental, etc. Mas fazer o que é nosso, para deixar um registro, acho que isto é importante. É uma passagem, é verdade, mas é importante a gente deixar. Vocês, portanto, pensam seguir esse caminho? Pensam tentar, pelo menos, é isso? Exatamente, eu gostava muito, tenho batalhado nisso, tenho falado imenso nisso, mas é tal situação. Aqui não há ninguém que, pelo menos de nós, não é? Como grupo, que dedique unicamente a compor e a gente vamos trabalhando, não é? Temos os nossos trabalhos do dia-a-dia e depois temos aquele hobby que é a música e depois temos que conseguir conciliar tudo. Voltando um bocadinho atrás, há pouco falávamos do Luís Gil Betancourt e do António Bulcão. São pessoas que foram importantes para aquilo que percebo no teu percurso.
Costumavas ouvir a música deles? Eras fã? Do Luís, dizer assim? posso ser muito sincera, ele sabe disso, já ouvi há algum tempo, não é? Que é mesmo assim, na RTP, Açores, etc. Já conheci o trabalho minimamente dele, claro que fui conhecendo mais a partir do momento que eu conheci, porque quando conheces uma pessoa desperta-te aquela vontade de querer saber um pouco mais. O António Bulcão não tinha conhecido de vista, por saber que ele era um professor também, mas desconhecia os trabalhos dele, porque nunca tive assim muito ligada à música, no fundo. Eu só comecei praticamente a ter conhecimento de música quando entrei para o Coro Pactis, que já tinha 26 anos de idade. Já não é propriamente uma idade em que possa dizer que era bebê, não é? Mas a partir daí procurei saber, procurei se conhecer e fiquei a conhecer mais, como é óbvio. O que é que podemos esperar do teu projeto daqui para a frente? O que é que vocês pensam fazer? Eu gostava era de criar as originais, sem dúvida nenhuma, continuar com os géneros não só de jazz também, porque eu gosto também muito do soul e gosto muito do blues, aquela mistura, mas gostava de conseguir realmente fazer alguns temas. Não digo que lançaram CD nem nada disso, não sou ambiciosa a esse ponto. Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas não tenho grandes sonhos. Não vou alto, pronto, é só mesmo uma forma também da gente demonstrar que deixa ficar o nosso registro. Gostavas de cantar assim ao lado de alguém conhecido, lá, a nível nacional ou internacional? Há assim alguma figura que tu te imagines assim a partilhar o palco? Há uma senhora que se calhar há pessoas que podem até não achar, mas eu gosto muito, é a Áurea. Eu pessoalmente gosto muito do género dela, que vai buscar os soul, vai buscar o blues, não é? Aquele R&B, por aí. Gosto muito do género dela. Não será difícil? Quem sabe? Não me parece que isso se realiza. Ela já cá esteve, não é? Sim. E eu, infelizmente, não conseguia nenhum dos dois concertos. Um estava a atuar no Pátio da Alfândega, com os Brains na altura, e o outro que foi o ano passado, ou foi há 2 anos, já não me recordo. Foi ano passado. Ano passado. Exato, fiquei doente e não consegui ir ao concerto. Mas era um... Chegará a oportunidade. E haverá assim algum palco que seja importante para ti aqui na ilha? Há assim algum espaço que tu te sintas muito à vontade e que sintas que até, não digo que seja a tua casa, mas que faça parte de... Há um palco que eu me sinto muito à vontade, que é no auditório de Ramo Grande. Adoro aquele espaço, acho que é super acolhedor. E quando eu estou ali naquele sítio, eu sinto-me em casa mesmo. Não tenho... Foi o primeiro que pisaste? Sim, com o Coro Pactis, exatamente. Um trabalho assim, na altura foi a Broadway, que foi um musical. Foi difícil. Um género de primeiro amor. Foi difícil me encarar aquele palco, mas é interessante como... Eu acho que, eu falo por mim e acho que muitos músicos devem ser um bocadinho assim. A gente no nosso dia-a-dia somos, se calhar, tímidos e um bocadinho mais silenciosos, talvez, não é? Mesmo assim. Mas em cima de um palco é a tal situação de ter que fazer por estar ali, por representar de uma determinada maneira, não é? E a gente acaba por se libertar. E se calhar é a forma também de expressão, não é? Que nós temos... Eu falo por mim, através da música, porque, como eu já tinha dito há bocadinho, eu não sou muito de falar, não é muito... Infelizmente não tenho muito essa prática, mas quando canto, liberto. Então, será correto falar em duas Sónias? A Sónia que está no palco e a Sónia que está no seu dia-a-dia, no seu natural, vá lá? Sim. Exato. É quase como se fôssemos duas pessoas. É. Mas elas dão-se bem? Sim, por norma, se bem que há dias em que... pronto, mas sim, por norma, sim. Eu sou um bocadinho exigente comigo própria às vezes, isso é verdade, mas tem que ser. Perfeccionista? Sou bastante perfeccionista, principalmente na área da música. Claro que no dia-a-dia, pronto, é uma pessoa normal como outra qualquer, mesmo assim, não é? Mas quando estou em cima de um palco, acabo por ser exigente comigo. Sónia, muito obrigada por teres vindo aqui aos estúdios da Vitec. Foi um gosto falar contigo e saber mais sobre o teu percurso. Da nossa parte, nós voltaremos amanhã para mais um programa e, claro, contamos consigo aí desse lado para nos acompanhar. Fique bem.